Nós estamos aqui no setor de vigilância epidemiológica e imunizações da Secretaria Municipal da Saúde para conversar um pouquinho com a Andréia, ela que é responsável pelo setor, e nosso assunto, Andréia, é leptospirose. Muitas pessoas em alerta com a notícia de que existe uma pessoa internada no HCB com suspeita de leptospirose. Qual é a situação em Cachoeira do Sul? Bom, a situação está sob controle, a população não precisa ficar com medo dessa doença, é uma doença já conhecida pela população, claro, ela é perigosa, em muitas, dependendo das condições da pessoa, a leptospira ela pode causar uma síndrome e ter um caso grave, né? Mas várias pessoas entram em contato com essa bactéria e o organismo elimina e as pessoas têm um outro sintoma parecido com resfriado, né? Em Cachoeira do Sul nós temos 4 casos confirmados, né, com óbito no início de março, e 2 casos estão aguardando o resultado do LACEN. Nós temos um que permanece internado, né, e o outro que já teve alta do hospital e tudo. Então, nós temos uma situação que a gente tem que ficar em alerta mais pelas próximas condições climáticas, na verdade, porque é um momento de aumento de chuvas, então podem ocorrer inundações, e é onde essas bactérias se proliferam mais nos meios urbanos ou rural. Andréia, sobre esses 4 casos especificamente confirmados e mais este óbito, essas pessoas tiveram alguma relação entre elas ou as condições dessas pessoas? Teve algum ponto em comum que a gente pudesse destacar que relacionasse diretamente à leptospirose? Bom, todos eles citaram morar ou trabalhar em ambientes com sinais de roedores, né? Então, confirmando que o principal vetor da leptospirose é o rato, é o roedor, todos eles tiveram sintomas cada um específicos, diferentes, conforme a sua condição. Eles eram do sexo masculino, não moravam próximos, né? Quase todos eles da zona urbana, né? E eles, o que tinham em comum era nos ambientes que eles trabalhavam ou residiam próximo, tinham sinais de vetores. Bom, mesmo que a situação não seja preocupante, a Secretaria da Saúde lançou um alerta, né, para o município, para as instituições, para os setores ligados à vigilância epidemiológica. Sim, esse alerta ele se dirige a toda a população, mas principalmente os trabalhadores na área da saúde, para eles não deixar de pensar na leptospirose, porque como algumas pessoas desenvolvem sintomas só de febre, né, para os profissionais eles ficarem alerta e pensar numa situação de leptospirose, acompanhar esse paciente por mais alguns dias, porque ele pode desenvolver sintomas mais severos enquanto está evoluindo a doença no seu organismo e fazer o teste confirmatório, né? Claro que o teste é mais para fins epidemiológicos, para nós conhecer o perfil da doença em nosso município, porque assim que um paciente ele chega num serviço de saúde com sintomas característicos de leptospirose, os médicos já iniciam o tratamento, não precisam aguardar por este laudo, né, para iniciar o tratamento específico para a doença. Mas a gente, no município, para confirmar que é uma doença de importância nacional, de notificação compulsória, é através do laboratório de referência, o LACEN, em Porto Alegre. Andréia, que sintomas são esses? Quais os principais sintomas que podem servir como sinal de alerta para o telespectador, que, de repente, no dia a dia, pode estar vivenciando uma situação de perigo? Bom, primeiro eu só vou lembrar os momentos em que a gente pode se contaminar, né? Tá num ambiente alagado, com lesão ou sem lesão, né? Então, se a gente for lavar um local ou trabalhar num ambiente alagado, a gente deve usar proteção, bota ou algum plástico que tenha uma barreira entre a pele e essa água contaminada, água suja. Ou ao limpar algum pátio, fazer alguma varredura, algum tipo de varredura, né? Que essa bactéria, depois a urina seca, ela também se prolifera no ambiente. As pessoas com sinais de febre, né, náuseas ou vômitos, icterícia, que são os olhos amarelados, dor nos músculos, principalmente na panturrilha. Esses são os sinais principais da leptospirose. O início dos sintomas normalmente se desenvolvem assim, com febre, dor no corpo, mialgia, né, dor nas panturrilhas, mais específico, náuseas e vômitos. Claro que ele pode desenvolver numa síndrome com sinais hemorrágicos, né, quando estiver internado
ou em tratamento pode ter exames laboratoriais alterados. Então, mas os primeiros sinais em que a população tem que procurar um serviço de saúde são esses. Se expôs em um ambiente com sinais de rato, né, as fezes ou até mesmo as pegadas do animal, ele tem algum dia após com febre, mal-estar, tem que procurar um serviço de saúde. Em casa também, no dia a dia, né, André? O ambiente, por mais limpo que seja, às vezes situações do dia a dia provocam, né, alguma situação que pode atrair o roedor, né? Por exemplo, deixar o pratinho do cãozinho ou do gato, né, cheio de ração o dia inteiro. Isso sim. A gente tem cuidados diários que a gente faz e elimina vários vetores do nosso ambiente, né? Daí protegendo a nossa família. A gente deve evitar, então, deixar os potes de ração dos animais, quando eles não comerem, deixar cheio por noites e dias. A gente tem que fazer uma limpeza e colocar só a quantidade que o animal ingere. A gente tem que fechar a entrada da casa, algum buraco que esses roedores possam entrar. A gente tem que colocar o lixo em recipiente fechado, com tampa, e tentar colocar na rua para a empresa recolher próximo ao horário, né, de recolhimento, para não ficar exposto ao tempo e aquele saco, aquele recipiente se degradar e o lixo, então, ficar ali no ambiente. Manter limpo o seu pátio, né, sempre com uma capina, que possível, evitar entulhos. E também, dentro das cozinhas, a gente manter os potes de bolachas, de alimentos fechados, né? Às vezes a casa está varrida, o lixo está na rua, mas fica esses alimentos abertos, que também atrai os roedores, né? Eles vêm de muito longe. Às vezes algum vizinho ou alguma empresa próxima não tem o cuidado, esse tipo de cuidado, e os animais eles andam longe durante a noite para procurar comida. Pessoal que trabalha no meio rural também, na lavoura, na plantação, lidando com plantação, também é bastante suscetível, né? Isso, essas pessoas têm que usarem o equipamento de proteção, preferencialmente as botas, né, uma calça mais larga, e evitar ficar muito tempo exposto, né, naquela água, porque a pele, mesmo íntegra, em algum momento, as pessoas ficam muitos minutos expostas, até mesmo 1 hora, pode penetrar essas bactérias. Então, que as pessoas sempre usem equipamentos de proteção, e se não tiver a bota, que use uma proteção, um saco plástico, uma proteção íntegra, até poder providenciar um equipamento adequado.